Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. É isso aí, moçada, bem-vindos à parte 2 aqui agora do nosso tutorialzão do Ichigo. Nós vamos fazer essa coloração aqui, eu vou mostrar certinho as técnicas que eu usei para poder deixar a coloração desse jeito, bem uniforme, né, toda certinha. E deixar essas tonalidades aqui com cores simples, tá? Cores comuns que você acha aí em caixas de lápis de 24 cores, enfim. Então não esquece, né? Você sabe que esse tipo de vídeo aqui ele dá muito trabalho de fazer, cara. Então deixa um like aí, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, beleza? E a primeira parte que eu ensino a desenhar, todo detalhadozinho, todo bonito, vai estar aí no primeiro comentário fixado, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, né? E se não conhece o canal ainda, mano, se inscreve aí, tá? Que vai vir muita coisa bacana, beleza? Então assiste o vídeo aí, veja se você curtir, você se inscreve, tá? E é isso aí, muito obrigado e vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá, pessoal, começar a nossa coloração. Antes de mais nada, eu queria tirar uma curiosidade de vocês, tá? Muita gente pergunta quanto tempo você passou para fazer esse desenho. Cara, como é num tamanho A5, eu passei cerca de 1h40 para desenhar e colorir, tá? Então vamos lá. Começando com o preto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns detalhes de preto na roupa de Shinigami dele, na base do olho da máscara, né? E também na espada. A espada é o seguinte, ó, eu vou ajustar uma partezinha de um cortezinho lá no início, né? E vou deixar uma partezinha um pouco mais claro. Veja que eu vou passar o preto, né? Um pouco mais claro para deixar uma basezinha quadrada ali, porque eu quero dar um efeito diferente. Também nessa partezinha triangular bem esticado, né? Eu vou fazer meio que um degradezinho bem leve também, tá? E aí vai ficar com um aspecto bem bonito. Além de que as listras dele, eu vou usar o preto bem leve, certo? Para deixar um destaquezinho nas listras, beleza? Em seguida eu vou vir com o vermelho escuro para fazer logo essas listras aqui, ó, dessa máscara, tá? E veja só como vai ficar bem destacada só por eu ter passado o preto aqui, né, nessa partezinha, destacou muito essas listras, cara. Então aí vai dar um efeito muito bacana, tá? Aqui agora eu vou vir com cinza, certo? Aqui pode ser qualquer cinza, cara. Se quiser cinza azulado, cinza queimado, cinza escuro, pode ser qualquer um. Você vai apenas fazer uns efeitos de sombreamento, né? Nessa parte branca aqui da máscara dele, na parte do olho, né? Tem um sombreamento também. Vou fazer a parte da espada que eu deixei claro, né? Então agora eu vou vir com cinza e é isso que vai gerar esse efeito bem legal aqui, né? Quando eu passo um cinza, tá? No caso aqui eu tô usando cinza escuro. Veja só como ficou muito bacana, cara. Depois que eu passei o cinza, ficou parecendo que realmente a espada tá recebendo uma iluminação, né? Uma parte luminosa aqui dela. E tem a faixa do braço dele também, né? Que eu vou fazer uns efeitos aí de sombreamento bem de leve também. Não força muito, né? Se você estiver usando um cinza escuro, não força muito nessas partes, tá? Nessas partes brancas principalmente, beleza? Além da faixazinha que tem na espada dele, beleza? E para finalizar, né? Com o cinza eu vou fazer uns efeitos aqui na parte da lâmina da espada, né? Que tipo, a lâmina é branca, porém eu vou fazer um efeito degradê, né? Bem levezinho sobre essa parte da lâmina. Agora veja um destaque bem interessante para você fazer e ficar bonitão igual o meu desenho aí, tá? Eu deixo um espaçozinho, veja que eu deixo um espaço entre a ponta da lâmina, né? E a partezinha que eu comecei a colorir, é como se fosse um brilho ali, uma divisa, né? Então eu faço na parte da frente e na parte do fundo ali também, ó. Deixo uma divisazinha sem colorir, sem preencher, sem encostar na linha, tá? Essa parte de cinza, beleza? E aí vai deixar um destaque bem bacana. Agora aqui vamos vir com um azul, aqui no caso estou usando um azul claro, tá? Esse azulzinho é o seguinte, galera, eu vou deixar a sombra um pouquinho azulada, então para fazer isso eu não posso forçar esse azul, tá? Toda a sombra que eu fiz cinza aqui no desenho, eu vou passar um pouquinho do azul só para deixar um destaquezinho diferente. Veja como vai ficando bonito, é como se ficasse algo mais aceso, algo mais vivo, né? Então eu vou fazer isso em tudo, até na parte da espada, tá? Na parte da lâmina da espada eu vou passar bem de levezinho esse azul, beleza? Para deixar mais destacado ainda, mais bonito, eu vou vir com o branco e agora aqui eu vou fazer uma
eu vou passar por cima, na verdade, né? E aí vai deixar meio pastosa a coloração, vai misturar o cinza com o azul também e vai ficar muito bonito. E cara, se você quer aprender mais técnicas de coloração insanas assim como essa, né? E pode ter certeza, muito mais insanas do que essa, cara, conhece meu treinamento online que tá aí para vocês na descrição, no primeiro comentário fixado. Se torna meu aluno, que eu tenho certeza que você não vai perder nada, cara. Vai ajudar demais você a fazer seus desenhos, inclusive vai te ajudar a ganhar dinheiro com desenho aí no futuro, né? Quando você desenvolver suas técnicas, começar a vender seus desenhos. Então é só clicar aí no primeiro link lá, conhecer o meu trabalho, beleza? E clica no link da descrição, nos comentários também aí, tá? E tudo aí para você. Vai lá conhecer, que eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai te ajudar demais. Agora que vamos fazer o seguinte, vamos pegar um marrom. Esse marrom eu vou fazer assim, eu vou fazer tipo uma base para o laranja do cabelo, tá? Vai ser o sombreamento laranja do cabelo, a gente vai ter que fazer com esse marronzinho. Assim que eu faço toda a basezinha de sombreamento, veja que eu sombreio mais pela parte de baixo mesmo, como se tivesse vindo uma luz mais de cima assim, ou de frente mesmo dele, tá? E aí vamos deixar esse sombreamento bem destacado depois, passando laranja por cima dele, tá? Então laranja em cima da sombra a gente vai força aí tranquilo, cara, que vai ficar um laranjinha um pouquinho escuro, né? Vai dar um destaquezinho muito insano nesse laranja por causa do marrom. E pela parte de fora, né, pela parte luminosa aqui do cabelo, a gente vai ter que passar o laranja bem fraquinho, tá? Claro, não passa tão fraco, tá? Deixa um destaquezinho que dê pra ver que fica laranja, beleza? E aí depois que a gente faz todo esse laranjinha, a gente vem com o branco para deixar tudo mesclado, né? Passa somente por essa partezinha que a gente teve que passar o laranja fraquinho, porque fica aqueles pontinhos brancos, né? Aquelas coisinhas, risquinhos do lápis, e aí esse branco ele vai ajudar a mesclar e vai deixar muito melhor o desenho aqui, a coloração, tá? Aqui agora eu vou vir com canela. Se você não tem canela, pode continuar o marrom mesmo, tá? Eu vou fazer todo o sombreamento dele, beleza? O que for de sombra aqui no rosto eu vou fazer. Então eu começo pela base do olho, ele tá bem sombreado aqui na base do olho, tá? A parte da testa também eu faço uns sombreamentos, um pouquinho embaixo do nariz, na orelha dele também. E na parte da mão depois, né? É as únicas partes de pele que vai aparecer aqui no desenho. E veja que na parte da mão, principalmente, toda a partezinha que tá curvada no desenho, eu faço o sombreamento completo ali nela, tá? Para deixar bem destacado. Em seguida eu vou vir com rosa claro e aí eu passo por cima desse sombreamento e também faço o preenchimento total da pele. E aí vai ficar bonitão, tá? O desenho fica muito lindo, fica destacado, fica parecendo a parte do anime mesmo, né? Fica como se fosse uma coloração de anime, cara. Aqui agora eu vou voltar com o marrom e eu vou fazer o seguinte, essa partezinha aqui, ó, como eu tinha dito no primeiro tutorial, essa parte é tipo uma madeirinha, né, que vai segurar essas cordas aqui. Então a madeirinha e as cordas a gente vai fazer um sombreamento com o marrom, tá? Em seguida, né, depois que eu sombreio todo esse marrom, eu venho com canela e faço o restante aqui, a parte luminosa dela, tá? E aí você diz, ah, Gilmar, mas e aí, se eu não tenho canela, como é que eu faço? Ó, você pode pegar o próprio marrom e passar ele mais leve e depois um branco por cima, né? Se você tiver um branco também, para deixar um pouquinho mais mesclado, tá? E aí vai ficar com um efeito de madeira bem bacana também, beleza? Aqui tem o amarelo do olho, né? Que se eu não me engano é a única parte de amarelo aqui do desenho, cara. É somente nessa parte do olho da máscara hollow dele, tá? Aqui na parte da íris do olho, né? A gente vai usar um cinza escuro, tá? O mesmo cinza que a gente usou para a espada, para fazer a base do olho dele lá, certo? E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Essa roupa que ele tá usando, essa capa que ele tá usando, ela tem um aspecto um pouco rosado, tá? Mas ela não é totalmente rosa. Beleza? É como se fosse um rosa que estivesse transferindo para o marrom. Existe um nome dessa cor correto, mas eu não consigo lembrar o nome dela aqui agora, tá? Mas a gente vai criar essa cor aqui agora, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o marrom, tudo que for sombreamento aqui nela, a gente vai fazer uma base um pouquinho claro com o marrom. A não ser essas divisas aqui da roupa em cima, né? Nessa costura da roupa, que aí eu passo um marrom forte mesmo. Mas o que for de sombra aqui por dentro dessa capa, né? A gente vai fazer com esse marrom um pouquinho mais claro. Dá pra ver aí, dá pra perceber, né? Que tá ficando um pouquinho mais claro do que a outra parte lá inicial, né? Do que as costuras ali iniciais.
Então eu vou desenhando, né, as sombras e vou preenchendo. É só ir desenhando e preenchendo, cara. Você vai fazendo aí, você escolhe as partes aí que você quer sombrear, faz o desenho dela sombreada e preenche, beleza? Assim vai ficando com um aspecto bem bacana. Dá pra ver todas as partes que eu tô fazendo aí, né? Em seguida a gente vai ter que vir agora com o rosa chiclete. Se eu não me engano, esse rosa chiclete ele vem em qualquer lápis, qualquer caixa de lápis que venha rosa, tá? Então ele vai estar lá com vocês, beleza? Então o que eu vou fazer? Na parte que eu passei marrom, eu vou forçar esse rosa. Vai ficar como se fosse um sombreamento rosa bem escuro, tá? Mas mesclado com marrom, tá vendo? Ele já fica um rosa diferenciado, né? E na parte branca, que é a parte iluminada, eu vou passar o mesmo rosa, porém bem clarinho, cara, bem de leve mesmo, tá? Essa parte aqui você tem que treinar sua mão para deixar bem leve, porque o que a gente quer aqui não é um rosa real, né? O que a gente quer é algo que pareça com rosa, mas que seja bem claro também, tá? Então eu faço ele bem clarinho. E para deixar o aspecto ainda melhorado, eu venho com um lápis de cor branco e passo por cima de toda essa parte luminosa aqui dessa capa dele, que é esse, onde a gente passou o rosa clarinho. Ele vai mesclar, né, esse rosa e ele vai clarear um pouquinho mais ainda, tá? E aí vai dar um aspecto bem bacana, bem bonitão mesmo, beleza? Aqui no canto tinha uma partezinha de cinza que eu tinha esquecido, tá? Eu já tava esquecendo dessa parte aqui no desenho, mas é só preencher aí, tá? Aqui agora, para finalizar o desenho, eu tive uma última ideia para ele, colocar como se fosse vestígios, né, daquele golpe dele, Getsuga Tenshou, né? Então esse Getsuga aqui dele vai ficar como? É como se fosse umas chamas pretas, né? A gente vai faz todo o preenchimentozinho de preto. Aqui não precisa colorir 100% lisinho, né? 100% como é, cara, uniforme, né? Aqui você não precisa disso porque a gente vai vir com vermelho escuro depois e vamos fazer tipo o efeito de brilho desse Getsuga dele, tá? Então vamos fazer assim, passa por cima de todo o preto e também ao redor dele aqui, ó, como se fosse esfumado, como se fosse uma fumacinha ao redor, que vai dar esse efeito aqui bem bacana a essa parte do poder dele, da magia dele, tá? Então eu decidi colocar isso aqui e somente isso aqui, tá? Para não poluir muito o desenho, não poluir muito o fundo do desenho e ainda dar um aspecto bem bacana, bem legal, que vai destacar o desenho, vai deixar ele um pouquinho mais centralizado, por mais que ele esteja em lateral, tá? Agora aqui é o seguinte, para finalizar eu passo o branco, né, que vai ficar com um aspecto muito bonito. E é isso aí, estamos com o nosso tutorial completo, eu espero ter ajudado vocês. Então me ajuda deixando um gostei nesse vídeo também, vamos ver se a gente bate 1000 likes nesse vídeo, tá? Se você não viu a primeira parte, ela tá no primeiro comentário fixado, beleza? Então vai lá no primeiro comentário fixado, fazer o seu desenho e volta aqui para colorir. Com certeza esse desenho ficou lindo, cara. Eu gostei demais de fazer. Tem muito tempo que eu não desenho personagem de Bleach, tá? Se você quiser mais personagens de Bleach, é só comentar aí também, beleza? Valeu e até a próxima.